Yeah! Último dia hoje de retrato, o retrato do Gogol, autor russo. Chegue mais! Eu, Marco Enzo, me apresento por aqui todos os dias às 22 horas. Às 22 horas, todos os dias. Márcia, hoje está aí na tela, segunda parte, último capítulo, Dedé Santos, Márcia Valéria Leite. Seja bem-vinda, acabei de entrar. Espero o pessoal chegar em 10 minutos, eu começo todos os dias ao vivo aqui para com todos. Kátia Regina, um beijo, seja bem-vinda, Kátia. Kátia já virou cadeira cativa aqui. Um beijo. Muito obrigado pelas mensagens, a todos que mandam mensagem, ansiosos pelo final da história, pelo que vai acontecer, as pessoas que assistem no YouTube, no IGTV, em várias redes sociais. Boa noite, Kátia, que bom! Que bom! Quem mais está aí ao vivo aqui no Instagram? Dedé. Dedé, sua primeira vez, Dedé, de onde você fala? Diga-me. Todo mundo que chega pela primeira vez eu peço a se apresentar. Nilzinha, beijo, Nilzinha. Seja bem-vinda. Um beijo a você. Último capítulo hoje, segunda parte desta história, desse mistério que é o retrato. Que vem nos trazendo muitas dúvidas pelo caminho. E lembrando que amanhã começa uma nova história, já tenho ali. Vai ser uma peça de teatro que eu irei fazer aqui a partir de amanhã. Tenho duas, vou escolher qual delas será. E também é de um autor, os dois autores são americanos, norte-americanos. São norte-americanos, os dois autores. A partir de amanhã, então, começo uma história que é um roteiro de teatro, um texto de teatro muito famoso. E que vocês irão adorar. Maria Cristina, seja bem-vinda, Maria Cristina. Um beijo para você. Seu primeiro dia, Maria. Conte-me, todo mundo quando chega pela primeira vez eu peço a se apresentar. Maria, se você não me conhece, eu sou o Marco Enzo, eu sou ator, me apresento por aqui nesta plataforma que é o Instagram, que nos dá essa oportunidade de fazer ao vivo como um teatro digital. Eu que sou ator, nós precisamos disto, de um palco. E aqui no meu perfil eu tenho lá, eu digo lá nas minhas biografias que aqui no palco do Instagram todos os dias eu me apresento às 22 horas. E eu estou em cartaz aqui desde agosto. Todos os dias sem pôr nem tirar. De qualquer lugar eu posso fazer. Já estive viajando, já fiz durante a viagem, mas não paro de fazer. Se eu parei 2, 3 dias, foi muitos. 2 dias talvez, ou 3.
Então, vamos juntos. Se você gosta de histórias, quem gosta de filosofia, gosta de arte, eu me apresento por aqui hoje com este craque que é russo, chama-se O Retrato, este texto de Nikolai Gogol. É um russo, século XIX. Não é a primeira vez, não, já vi vários vídeos. Ah, que legal, Maria, que bom, obrigado. Um beijo pra você, mas aqui ao vivo comigo conversando deve ser a primeira vez, não é? Porque eu lembro bastante, eu tenho boa memória. Você deve ter passado, mas não falou nada. Bloblo Brand. Hello, Bloblo Brand. Seja bem-vindo. Ah, que legal, Maria. Então entre mais vezes. Entre mais vezes. Hoje fique aí que essa história, eu faço sempre um resumo. Este texto é curto, durou 3 dias só e hoje é o 3º dia. Dá para se fazer um resumo da história. Daqui a pouco vou começar, eu começo sempre, eu espero com 10 minutos eu começo. 10 minutos de ao vivo e eu começo. E no final eu faço um bate-papo com quem está ao vivo. Um beijo, Laila, seja bem-vinda! Nossa integrante aqui do bloco, o bloco do Imparável sempre. Boa noite, Laila. Sempre aqui. Sempre, estou precisando de muita água hoje que atacou aqui minha garganta, sinusite, rinite, sei que essas porcaritite que existe aí. Boa noite, Dora. Um beijo. Ô, Laila. Que legal. Muito bom, Laila. Vai curtir o final. Vai curtir. O final que é a segunda parte desta história e da qual irei apresentar aqui agora. Vocês que chegaram por agora, já estou ao vivo aqui há alguns minutos. Como falei, hoje é o último capítulo de O Retrato. Amanhã vou começar uma peça de teatro. Um texto, que é uma peça de teatro de um autor norte-americano. Eu tenho 2 peças aqui ao meu lado agora. Eu vou escolher uma das 2 e vou começar amanhã. Gisele, um beijo. Seja bem-vinda. Então amanhã eu começo um texto que é uma obra teatral de um autor norte-americano. Os 2 são americanos, só basta escolher os textos. Está aqui do meu lado. Amanhã eu escolho e faço a vocês. É bem interessante, 2 grandes autores que eu posso já se adiantar a vocês. Sam Shepard, que é um autor faixa preta norte-americano. Sam Shepard vendeu livros e mais livros e escreveu algumas peças de teatro. Sam Shepard. E o outro, o Sam Shepard, é uma história de amor. É uma peça, é uma história que se passa num quarto de um motel. Talvez pode ser esta que eu irei fazer. E o outro é Eugene O'Neill, também famosíssimo norte-americano. E o nome da peça chama-se Desejo. Então teremos aí essas 2 peças devem durar aí umas 10 dias, 13, 12 dias por aí. Então estaremos voltados ao teatro a partir de amanhã. Nunca fiz nenhum roteiro que foi escrito para teatro aqui. Vai ser a primeira vez.
que irei fazer a partir de amanhã. Irei fazer a partir de amanhã o primeiro roteiro sobre teatro, um roteiro teatral, um texto teatral, que é a base da nossa arte, das artes cênicas, é o teatro. Então hoje aqui com o retrato... Ô, Dora, que legal, muito bom, então você vai gostar. Ô, Laila, eu já expliquei outros dias e algumas vezes, acho que você não estava ao vivo. É o romance, essa história do Nikolai Gogol, o retrato, é um romance. Um romance não quer dizer que tenha duas pessoas, homem e mulher, e que eles vão se amar, não. Um romance pode ser várias outras coisas. Aonde tem... Ô, Gisele, muito obrigado. Aonde tem interação, aonde tem romance, aonde tem ficção, aonde tem romance. Então não vamos, porque algumas histórias românticas, elas torram a paciência de todo mundo. Aquele melodrama ninguém gosta. Aquilo é muito legal uma vez, assim, um dia. Agora, você fazer uma história que é um que é um negócio de... Não dá. Tem que ter ação, tem que ser ativo. Eu nunca fiz nada macabro aqui. Nunca fiz nada macabro. Eu apresentei algumas histórias de Edgar Allan Poe e do Arthur Conan Doyle, que são os caras mais vendidos no mundo. Um dos caras mais vendidos no mundo. O Edgar Allan Poe e o Conan Doyle. Mas eles têm alguns suspenses. Mas não é macabro. Aliás, uma das maiores audiências aqui do canal no YouTube e no IGTV foi do Edgar Allan Poe. Aquelas histórias de suspense que causam um mistério na cabeça das pessoas. Solenora. Seja bem-vindo, Solenora. Ô, Dora, que bom, hein? Então, Laila, fique tranquila que não irei apresentar nada macabro, porque na literatura não cabe. Apesar de que o terror, sabia que o terror é o tema mais assistido no Brasil e no mundo? Tobias! Um abraço, Tobias! Sabia que o terror é o tema mais assistido? Os filmes de terror são os mais vistos no mundo todo. E no Brasil, se eu não me engano, no Brasil é o primeiro tema. O primeiro tema no Brasil é o terror. Sabia disso? No mundo é covardia a quantidade de assim, na frente que o terror está. Agora no Brasil também o primeiro é o terror. Depois eu vou pesquisar. Mas cinema, já digo a vocês antes, o terror é o primeiro de todos, mais vistos no mundo. São os filmes de terror. Eu não assisto. Eu nunca assisti um filme de terror.
Assisti uma vez e desisti no meio. Nem sabia direito. Eu fui... É, isso aí, Dora. Tava com uma namorada, tinha uns 19 anos, 18 anos. E aí a gente entrou no cinema, eu nem vi qual era o filme, ela que comprou o ingresso. Meu, era filme de terror, eu fiquei... Eu detestei filme de terror depois desse dia aí. Era... Como é que chamava o filme do... Aquele ator americano, é o Kevin Bacon. Kevin Bacon faz os filmes de suspense. E era... Eu esqueci o nome do filme, mas ele é um puta ator, o Kevin Bacon. Mas... Esse filme aí, Ecos do Além. É isso aí, Ecos do Além. Nunca mais esqueci, Ecos do Além. Se vocês não gostam de terror, não assistam, porque é bravo. Mas eu gostava da minha namorada, então nós nos demos bem, mesmo depois desse filme. Então, vamos lá com o retrato que de terror não tem nada. Só a foto que é um cara assim, ó. Pô, Kevin Bacon, um grande ator, Dora, isso aí. Ele já foi indicado ao Oscar várias vezes. Acho que ele não ganhou, mas é um grande ator e ele cai sempre nesse lado aí do suspense. Repara pra ver, ele sempre faz grandes filmes porque ele tem o rosto dele é meio macabro, como disse a Laila, é meio diferente o rosto dele, né? Ele é bem magrelão e tem a ossatura do rosto aparece bem exposta. É um cara assim peculiar, o rosto dele é peculiar. Então, já cansei de conversar, agora vamos lá, o retrato de Nikolai Gogol. Lembrando que vou fazer aqui... É isso aí, Gisele, prepara o vinho, pipoca. Vamos com tudo. A gente começou essa história lá, há 2 dias atrás, no último dia de carnaval, com o nosso querido Tchartkov passeando pela Ray Donovan. Depois a gente fala, Dora. Eu entrei na última temporada hoje, depois a gente fala. E aí, o Tchartkov foi na galeria, lá em São Petersburgo. Passou pela galeria, tava um furdunço de gente, um monte de gente na frente de uma loja. Ele pegou e entrou na loja que estava assim, cheio de gente na porta. E ele pegou e entrou, começou a observar, não tinha nada de interessante. Ele falou, o que esse povo está olhando? E aí ele foi mais lá para dentro, escolheu um quadro que achou assim interessante, que era este aqui, o retrato. O quadro que ele escolheu era o retrato. E aí ele pegou, puxou mais para fora da galeria, o pessoal começou a falar, nossa, tá vivo, o retrato tá vivo. E ele comprou o retrato do cara e levou embora. Chegou em casa, se arrependeu de ter levado, começou a olhar muito, o olho era estranho, ele olhava para o cara, parecia ser verdadeiro. E aí ele estava muito cansado durante a tarde, começou a cochilar lá e teve uns devaneios meio de... Achou que o retrato estava saindo do retrato, indo conversar com ele. E aí teve uns sonhos que o rapaz do retrato saiu de lá e deixou cair uma quantidade de ouro no chão, que eram kopecks, dinheiro russo. E ele ficou sem saber o que fazer. O rapaz voltou pro retrato e ficou nessa ida e voltando. Uma hora ele falou, tô tendo sonâmbulo, tô doente, tô sonâmbulo. E aí resolveu pôr um lençol no quadro, e o lençol não adiantou nada porque o rapaz saiu do quadro de novo e deixou cair o dinheiro de novo. Puta rolo danado, ele tomou um susto, tomou muito susto, e depois ele foi ver que ele estava sonhando de novo, que ele não tinha colocado nenhum lençol lá, tudo aquilo era um sonho.
Era tudo um sonho. E aí ele dormiu de vez, já era noite, dormiu de vez. No outro dia acordou, a Nikita, a funcionária dele, falou que no dia anterior que os caras estavam cobrando o aluguel dele, ele não tinha R$ 1, não tinha nada, não tinha dinheiro para pagar. Ele estava totalmente endividado, estava fudido, ele era pintor, ele era artista plástico, ele não tinha dinheiro. E bateram lá na porta dele de novo, o comissário do governo cobrando o aluguel e o dono da casa. E chegou lá, o rapaz falou: nós viemos cobrar o aluguel, a Nikita, tua funcionária, já te falou, né? E ele falou: não tenho dinheiro, posso pagar aí no final do mês, eu sei que já estou devendo. E aí os caras falaram para ele que ele podia pagar com obra de arte, o comissário falou. E aí eles foram entrando, o proprietário não queria. E eles foram entrando, o comissário começou a olhar várias obras e caiu no retrato, olhou o retrato na parede, assim, ficou impactado com aquilo lá. Ele começou a perguntar várias coisas e pegou o quadro, a moldura do lado direito do quadro caiu e dentro dela caiu, junto com ela caiu um saquinho que tinha moeda de ouro. E aí fez barulho, o Tchartkov pulou no chão para tentar esconder aquilo. E o cara falou: você falou que não tinha dinheiro, o que houve? Isso é pior do que esconder dinheiro, é pior do que falar que não tem. E aí ele falou: não, os senhores fiquem tranquilos que à noite eu vou até vocês e pago o aluguel. E também vou me retirar desta casa. E aí foram embora, os dois. Tchartkov ficou perguntando: o que aconteceu agora? O que está acontecendo na minha vida que eu sonhei com isso aqui, não sabia se era verdade ou não. E aí ele pensou que o cara que vendeu, que fez esse quadro, deve ter homenageado, era um avô de algum cara e queria homenagear ele com um dinheiro, não sei, alguma forma, escondeu o dinheiro lá e ninguém nunca soube desse dinheiro. E ele, na verdade, foi ver, a quantidade era muito dinheiro, era um bom dinheiro, comprou carro, alugou um apartamento no bairro mais chique de São Petersburgo, pagou os caras do aluguel, comprou um monte de roupas, investiu na carreira dele, comprou telas e mais telas, tintas e mais tintas que ele nem sabia que existia, e inclusive comprou um espaço num jornal para ficar famoso. Ele marcou uma entrevista com um jornalista e encheu o jornalista de dinheiro, e o jornalista divulgou na contracapa essa entrevista com o mais famoso, colocou um monte de coisa no jornal, o mais talentoso Tchartkov. O nome pessoal dele, o principal nome, o nome dele de nascimento era André Petrovich, mas ele tinha o nome artístico de Tchartkov. E assim ficou muito famoso como Tchartkov. E começaram ele falou, na entrevista deram lá o endereço dele, rua tal, e número tal, o apartamento que em São Petersburgo não poderia, no século XIX, construir prédios, então era só de 3 andares. E ele ficou lá ansioso, que iriam bater na porta dele, e bateu na porta dele. A primeira cliente veio pedindo para ele fazer um retrato da filha dela, senhora Lise. E ele começou a desenhar o rosto da garota. E no primeiro dia não deu tempo no primeiro dia. No segundo dia, mais pra frente, elas vieram e ele começou a desenhar de novo. E ficou ali um pouco bravo porque a mãe da garota passou por trás e viu a obra como estava e meteu o pau, falou que ela não era essa garota pálida. E o forte do Tchartkov era pintar o natural. E ele estava pintando o natural na garota, mas a mãe não queria que... A garota era branca, era pálida, e ele estava fazendo o real, e ela não quis. E aí ele, tá bom, obedeceu ela, e nesse dia também elas foram embora. Ele ficou muito bravo, achou melhor desistir de pintar a mulher. De repente, no terceiro dia, voltaram, e ele estava acabando só um retoque. No meio desses 3 dias, ele parou e pintou como a mulher queria. E aí, no dia que elas foram buscar o retrato, elas ficaram maravilhadas com a obra de Tchartkov. Ficaram encantadas, ficaram assim, maravilhadas. Ela pagou o dobro pela arte, a mãe da garota, e até pediu para ele pintar ela, para ele fazer o retrato dela. E aí ela voltou mais para frente para ele fazer o retrato dela.
e elas faziam, eram famílias do primeiro-ministro, eram familiares do primeiro-ministro russo. E aí ele ficou muito famoso, ela fazia parte do governo, ficou muito famoso, saiu em vários jornais, várias rádios, e ele ganhou muito dinheiro, fazia fila na porta da casa dele para comprar as obras dele. Exposições e mais exposições, e ele pintava o dia todo, um talento exuberante de Tchartkov. Foi assim durante 2 anos, 3 anos, ele ganhou muito dinheiro, muito. Qualquer galerista vinha na casa dele, levava, vendia tudo nas suas exposições. E ele ficou famoso na Europa toda, ganhando muito dinheiro. Passou-se aí, nesse início ele estava com 22 anos. Passou-se aí com 26, 27 anos, ele começou o talento dele foi sumindo um pouco. Todos os colegas dele, os concorrentes dele começaram a falar que a obra dele não era mais a mesma. Ele já tinha sido melhor. E realmente foi isso que aconteceu com ele. Ele foi caindo de produção, entrou em um estado horroroso de depressão, de saúde, não queria mais nada, não queria fazer mais nada, mas ele não era alcoólatra, não era viciado em nada. Ele entrou em parafuso porque tinha muito dinheiro, podia ter tudo. E ele foi convidado aí numa galeria na Casa de Artes da Rússia, que fazia parte do governo também, e ele foi chamado lá para criticar, para dar o seu aval sobre uma obra de um italiano que estava chegando à Rússia. E ele foi lá, viu uma contemplação em cima da obra de arte do cara, e ele começou a chorar junto com o povo e achou que o talento tinha voltado nele. Ele achou a partir daquela hora que ele voltou e foi correndo para casa chorando, mandou a Nikita, falou: ninguém entra no meu ateliê agora, só na hora que eu mandar. Ele ficou lá o dia inteiro tentando ter ali alguma luz, alguma vibração nova, mas não conseguiu sair do lugar. A vida dele daí para frente se tornou ridícula. Ele virou um cara revoltado, deprimente, ultrapassado, começou a só fazer merda na vida. Ia nas exposições, comprava tudo, ele tinha muito dinheiro, comprava todos os quadros, chegava em casa, queimava os quadros. Os concorrentes dele, ele ia em leilão, todo mundo fechava o olho porque ele comprava tudo. Ele era o cara mais rico que tinha por lá. Comprava tudo só para queimar na casa dele, só para pisar em cima. Comprou um quadro de um tigre e começou a pisar em cima. E aí passou-se um tempo, descobriram que o Tchartkov tinha demência, e ele ficou internado, mas ficou com uma pessoa na casa dele, não foi internado, e ele viveu dessa forma alguns meses e morreu. E ele deixou uma fortuna muito grande, mas ninguém sabia onde é que estava essa fortuna. E também deixou vários quadros que ninguém sabia que ele tinha pintado esses quadros. Entraram na casa dele e tinha lá mais de 50 obras que ele pintou durante todo o percurso que ele teve, quando ele estava com um talento enorme. E ele não vendeu esses quadros, ficou lá estocado. Era muita coisa boa. E aqui começamos a segunda parte de hoje, depois da morte de Tchartkov. E aí, na Rússia, em determinados países, quando você deixa uma herança, esta herança, cada país tem sua lei, E os quadros do Tchartkov, na lei russa, ela vai para o governo, e depois o governo dá um aval do que vai fazer, porque ele não tem nenhum familiar. Só tem a secretária Nikita, mas ele não deixou nenhum testamento. Então, estava tendo uma vernissagem do maior mecenas da Rússia, em São Petersburgo. Estava tendo... Mecenas esses caras que potencializam as artes. Eles financiam a arte. Eles fazem uma exposição que vem de um mecenas. Quem aplica o dinheiro numa exposição de arte é um mecenas. Então, estava tendo um evento de um mecenas
o maior mecenas russo desta época, e estava cheio dos maiores da aristocracia russa toda presente no evento deste cara. Vários carros, Landau, Rolls Royce, desses todos que o Tchartkov gostava. E paravam lá, a aristocracia, a primeira classe de São Petersburgo toda presente neste evento dos maiores compradores, porque o mecenas ele faz esses eventos para as pessoas gastarem dinheiro, e os russos sempre gostaram muito de arte. Então iria ter um leilão de obras de arte, iria ter um leilão sobre os quadros de pintores russos, artistas plásticos. Estavam lá todos apresentando, chegou o leiloeiro com o martelinho que bate lá, chegou o rapaz que iria apresentar o leilão, todas as pessoas foram chegando, a sociedade toda de São Petersburgo, entrando na sala, no evento, que era grande, e de repente começou-se a dar lances em quadros que estavam sendo apresentados. Estavam sendo apresentados vários quadros. E iriam comprando, os quadros saindo por um valor caro. E vários tipos de quadros, paisagem, até quadro do Tchartkov deveria ter lá no meio, porque o mecenas poderia ter comprado o quadro do governo, não sabemos em que fim levou os quadros do Tchartkov com o governo. E de repente começou apresentaram um quadro lá, o leiloeiro veio e falou: este quadro agora é uma iguaria, porque até hoje nunca ninguém pintou uma obra igual esta, ele é de uma preponderância incrível, é de muita personalidade do pintor que o fez, é de muita história este quadro. Então começou lá a lance, foram dando lance e começaram a subir tanto o número de lances que as pessoas de menor renda foram se retirando do evento do mecenas e foi indo. E este quadro já estava em milhares de dólares, nesses leilões eles faziam já dólares, mas como tinham outras pessoas, mas o normal era em copeques, e estava já em milhares de dólares. De repente começou a luta a briga de quem vai ficar com o quadro em dois caras, um rapaz de mais ou menos 30 anos e um de quase 40. Ficaram um aumentava, o outro aumentava e ia nunca mais ia parar, porque os caras queriam comprar o quadro. E de repente um dos rapazes levantou e falou: por favor, pare. Eu vou conversar a vocês, eu mereço ficar com este quadro. Eu vou contar a vocês o porquê que eu mereço ficar com este quadro. E o quadro era o quadro de uma pessoa viva, que era um retrato. Este quadro, ele era muito marcante foi sempre marcante em toda a sua história. E eu vou convencer a você, que é o rapaz que está competindo comigo, a deixar que eu carregue este quadro para comigo. E o rapaz de 35 anos continuou a sua oratória. Então eu vou te pedir um minuto, pedir a todos um breve tempo para eu explicar o porquê que eu desejo tanto este quadro. Em primeira instância, este quadro ele sempre foi um quadro que eu estive à procura dele. Desde os meus 18 anos de idade, eu sempre estive à procura deste quadro. Hoje estou chegando aos 40 anos, 39 anos. Então eu procuro este quadro há quase 20 anos, há 20 anos, e eu nunca o encontrei. E agora aqui,
num leilão de arte, consegui encontrar este quadro e eu vou até o fim, até quando meu dinheiro quando eu tiver dinheiro para conseguir arrematar este quadro. Por isso eu levantei e vou confessar a vocês agora o porquê dessa minha ocasião. Este quadro, a história dele, vocês já ouviram falar de Komna. Komna, na região satélite de São Petersburgo. É uma região a oeste de São Petersburgo. Komna é uma região na periferia, onde as pessoas mais pobres moram, e por lá se vive de uma outra forma, não aqui no centro. Lá se vive de chinelos, lá se vive de bermudas, lá se vive sentado na janela, na porta de casa, conversando com todo mundo, jogando xadrez nas ruas, nas calçadas. Lá se vive de uma outra forma, com muito pouco dinheiro e com muita história para contar. Lá se conhece todo mundo, lá as pessoas se confraternizam, lá as pessoas entram uma na casa das outras, lá as pessoas são amigas, lá as pessoas se conhecem profundamente, lá as pessoas dão um abraço verdadeiro, lá as pessoas são dessa forma. E surgiu um rapaz nesta região de Komna, que era um pouco diferente, ninguém sabia muito de onde ele veio, se ele era hindu, se ele era asiático, se ele era armeno, de onde ele veio. Ele era um rapaz com uma tez, com uma cor bem de café, com os olhos esbugalhados, com um fervor enorme e com um fogo nos olhos. E ele era bem expressivo, um rapaz muito expressivo. E este rapaz ficou por lá nesta região algum tempo, e ele, durante todo esse tempo que ele ficou por lá, paravam os carros e mais carrões e carrões na frente da casa dele. Na casa dele só entrava pessoas importantíssimas. Ninguém mais sabia o que ele fazia. O que se começou a contar em volta de nós, as pessoas da periferia, começaram a ficar sabendo que ele era um agiota. Ele era um agiota. Agiota é quem empresta dinheiro a juros. Agiota é como um banco, mas em pessoa física. Esta é a famosa agiotagem. Então este rapaz aí que chegou por lá começou a comandar esse tipo as pessoas iam lá e pediam emprestado para ele um dinheiro, chegavam lá, ele emprestava o dinheiro, e com a aritmética à flor da pele ele conseguia receber o dobro desta pessoa. E ele emprestava assim era para muita gente. E dentro disso tudo, nós descobrimos com o passar do tempo que as pessoas que vinham até ele para pedir esse dinheiro sumiam do mapa. Elas desapareciam. Nem sequer sabemos se elas estão vivas. Elas sumiam, desapareciam. Era um terror na vida delas ir até lá e pedir dinheiro para esse rapaz. E assim foi a vida deste cara lá. Parava carrões e mais carrões, e as pessoas não sabiam muito o que fazer com essa pessoa que tinha ali essa fama de assim, ser uma pessoa diferente, mas nunca fez mal a ninguém que morava por lá, que morava na rua dele, nunca fez mal a ninguém. Ele só tinha lá uma mulher, uma secretária, talvez, que trabalhava com ele, mais ninguém, não tinha mais nada. E o meu pai, esta é a maior causa porque eu quero arrematar este quadro. O meu pai, ele é um artista plástico, ele foi um artista plástico, e ele sempre pintou, o seu tema era religiosidade. Ele pintava quadros religiosos, retratos de santos, de todas as religiões. Ele gostava desse segmento, cada vez mais artístico, nas suas profundezas. Meu pai era um pintor dessa forma, mas ele não conseguia ter sucesso na sua carreira. Ele não conseguia
subir os degraus, dar uma guinada na sua vida artística. Não conseguia de forma nenhuma. Até que ele já estava assim, meu pai já estava muito triste com a sua carreira, já estava muito indiferente. E nessa época eu tinha mais ou menos 19 anos, eu estava indo já estudar nas Belas Artes. Já estava indo estudar nas Belas Artes. E meu pai chegou um dia, este rapaz, o agiota, bateu na casa do meu pai. Bateu e disse a ele: ouvi falar que o senhor é o maior retratista que tem por aqui em Komna. Meu pai disse: muito obrigado pelo elogio. Então eu quero que você faça um retrato meu, pinte o meu retrato. E aí ele sentou na frente do meu pai, combinaram o preço, ele voltou, marcou o dia, a hora, o local, ele pediu para o meu pai ir até a casa dele. E o meu pai foi até a casa dele no dia marcado. E foi lá e começou a pintar o retrato do rapaz. E o meu pai, na hora que começou a olhar ele e o que ele estava fazendo, meu pai não estava acreditando, ficou com medo danado daquilo tudo que ele estava vendo. Ele falou: nunca vi uma pessoa com um olhar tão vibrante igual a deste rapaz. Sai dali de dentro um fogo que é elucubrante, tá vivo. É uma coisa assim impressionante. Meu pai ficou um pouco com medo de pintar o quadro, mas começou a pintar os traços. E ele pensou em desistir, ele olhava para o rapaz e pensava em desistir de tudo aquilo. E o rapaz tinha uma cor assim, café, quase morê, bem mulato já, mas que tinha uma expressão que era uma enormidade, tinha uma enormidade no quadro. Meu pai foi pintando devagar, e aí assim, passou ali 5 horas, já tinha marcado os traços, pegou e foi embora, já deu o horário e foi embora para casa. E ele ficou mal ali uns 3 dias de que tinha pintado esse quadro, não tinha terminado, mas ficou muito mal. E chegou no outro dia marcado, foi lá até o rapaz, e meu pai estava vendo que estava ali uma obra de arte na frente dele, das melhores que ele já tinha feito, mas que ele estava com medo. E o rapaz ficou lá, o rapaz estava meio sem paciência, deu 1 hora e falou: acabou. Aí meu pai teve que ir embora, mas o quadro já estava pronto, já estava só alguns acréscimos a fazer, e o cara ficou com o quadro lá. Meu pai estava lá de tarde, no meio da primeira sessão, este rapaz falou para o meu pai: olhe, pinte direito que eu quero deixar a minha marca na vida, porque eu estou morrendo, daqui a pouco eu vou morrer, mas eu quero deixar a minha história aqui na terra, eu quero deixar a minha história contada aqui através deste quadro. Meu pai não entendeu nada, o cara era novo, e aí tudo bem, na terceira sessão ele pintou lá, foi embora para casa. No mesmo dia à tarde veio uma garota, uma mulher que trabalhava com ele, falou: o meu patrão mandou devolver o quadro, o dinheiro que ele já pagou já está aí, o resto não vai pagar, ele não quer saber do quadro, tchau, foi embora. E aí ficou lá na frente do meu pai o quadro, e mais à noite, no dia seguinte, meu pai ficou sabendo que o rapaz tinha morrido. O rapaz morreu, estava tendo já o velório dele, com alta classe, com muita gente de dinheiro na frente lá da casa dele, um monte de gente vindo contemplar o velório, dar o adeus ao seu amigo, alguém que foi importante na vida dele. E ficou por lá. E o meu pai ficou com o quadro. Não sabia muito o que fazer. E passou-se aí uns dias, começou a ficar apavorado com o quadro. Não quero saber desse quadro aqui mais, não quero mais ver esse quadro na minha frente. Pegou, fez uma fogueira lá para jogo, começou a jogar a lata velha e falou: vou jogar esse quadro aí que eu não quero ver esse quadro mais. E na hora que ele estava indo, pegou o quadro para jogar, chegou um cara que era um aluno dele. Falou: não faça isso que você vai fazer, eu vou jogar o quadro no fogo. Não faça isso. Se você já vai jogar esse quadro, me dê. Esse foi uma das melhores obras que você já fez até hoje. Me dê esse quadro.
Aí tá bom, quer levar, leva. E aí pegou o quadro, este aluno dele, e foi embora. Foi embora o rapaz com o quadro. Meu pai se sentiu aliviado, tirou um peso do pescoço, tirou um peso do ombro. E meu pai ficou sabendo que iriam ter algumas exposições, que os alunos, meu pai dava aula de artes plásticas, ficou sabendo que os alunos estavam fazendo muito sucesso e que queriam contratar alguns alunos dele pelas obras que eles estavam fazendo. Meu pai ficou assim muito gratificado e foi até lá e viu que o melhor aluno dele estava assim, foi chamado, como meu pai sabia que o cara tinha talento, ele foi chamado para participar de um evento que meu pai iria participar, ia competir com o quadro. Meu pai achou uma sacanagem desse aluno dele de estar participando juntamente com ele. Ficou muito puto. Meu pai falou: esse moleque tá achando que ele vai me passar para trás, que eu sou velho, eu vou mostrar para ele. E aí meu pai foi e começou a pintar lá, não estava conseguindo pintar nada. Não estava conseguindo pintar nada. E teve algumas alucinações e o aluno dele ganhou o evento dos quadros, ganhou como o melhor pintor. E meu pai ficou assim revoltado com aquilo, com tudo que estava acontecendo, e ele achava que aquele retrato que ele deu para o outro rapaz, que estava fazendo esse mal todo para ele. E aí ele foi até o aluno dele, pediu desculpas por tudo que ele fez, que não era bem assim, que ele não era um cara do mal, ele não era um cara ruim, mas que isso tudo iria passar. E o cara entendeu, falou: tudo bem. Passou aí um mês disso tudo, voltou aí para ele o aluno que ele deu o quadro. Falou para ele: olha, se eu te falar que você estava com a razão, que aquele quadro só tem terror nele, só faz mal às pessoas, eu assino embaixo, porque ele me deu trabalho, aquele quadro. Eu nunca fui de ser medroso, nunca fui de sonhar, de ter pesadelo, mas dessa vez eu não acreditei. O quadro sai, o retrato sai, começa a andar pelo quarto durante a noite, senta na cama e quer conversar. E eu não aguentei o quadro. Na segunda noite eu já passei ele para frente, vendi o quadro para um galerista lá, e o galerista também teve problemas. O galerista teve muitos problemas. O quadro começou, o retrato saía, queria puxar o pé dele, começava a conversar com ele. Durante a noite ele não aguentou também, vendeu para um sobrinho dele. Vendeu para o sobrinho dele o quadro. E o quadro deu trabalho para o sobrinho. O sobrinho não dormia mais no quarto, porque o retrato saía e pedia água, queria beber água, o retrato queria beber água, e o rapaz no primeiro dia já não entendeu nada, saiu correndo. E depois de lá, do sobrinho, não sei, ninguém sabe o que mais o sobrinho, quem foi parar, aonde este quadro foi parar. Ninguém mais sabe onde este quadro foi parar. Então, depois do sobrinho, ninguém mais sabe onde foi parar o quadro. E aí, o retrato ficou assim chamado como o retrato assombroso, o retrato que dá trabalho, o retrato que dá muitos problemas. E não vamos conseguir encontrar esse retrato, porque não sei o porquê. E aí volta lá o rapaz no meio da sessão em São Petersburgo. Então, senhor, o meu concorrente e o leiloeiro, o rapaz que pintou este quadro foi meu pai. E vou contar agora a outra parte, que é a seguinte: no meio dessa história toda, ele me mandou, eu fui estudar nas Belas Artes na Itália, e eu passei por lá 10 anos estudando. E no meio desse caminho todo que eu estava estudando nas Belas Artes, o que aconteceu com o meu pai depois disso tudo? Que ele ficou sabendo que o quadro dele era mal assombrado, atacava as pessoas, o retrato saía e iria falar com o cara, iria falar com a pessoa que era dona dele. Ele foi até a igreja e se converteu
ao máximo da igreja. E ele chegou ao bispo majoritário no seu segmento e o bispo falou para ele: se o senhor quiser tirar esta dor que o senhor tem no ombro, que está carregando o seu corpo, faça uma vigília durante algum tempo. Quando for necessário, eu irei procurá-lo, mas vá fazer isto. E o meu pai ficou ele ficou rezando, ele passou no mosteiro, ele ficou tomando água e comendo pão durante 3 anos para tirar do corpo dele este peso que ele carregou por ter feito um quadro tão assim vampiresco, satânico na vida dele. E ele passou 3 anos que o bispo pediu para ele ficar, e de repente o bispo chamou ele, foi procurá-lo, ele já estava curado. O bispo: agora você pode voltar. E ele voltou para a igreja, para onde era o segmento deste bispo, e começou a pintar imagens e mais imagens de santos, de tudo mais. E eu recebi a notícia de um convite dele a me procurar para eu visitá-lo. E eu voltei à Rússia. E quando eu fui à Rússia, eu encontrei uma pessoa limpa. Parecia o meu pai, estava com os cabelos grisalhos colocados para trás, a barba de neve, branca, barbudo, branco, bem branca a barba. E ele contou para mim toda a história, a passagem que ele teve para com os deuses, para com os céus, para chegar a se limpar totalmente daquela obra que foi o ponto máximo da carreira artística dele, mas que ele não gostou, que ele não gostava. Então meu pai disse para mim: você, meu filho, que está estudando artes, que você que vai ser um belo pintor, que vai ser um artista incrível, preste bem atenção nisso. Eu tenho certeza que no dia que eu pintei aquele retrato, hoje em dia eu posso falar com ele normalmente, não irei ter males nenhum, porque eu já perdi esse peso. Então, quando eu olhei para aquele rapaz, eu consegui tirar dele todo o mal que ele fez na vida naquele retrato. Todo o mal que ele fez às pessoas passava pelo olhar. Então, de alguma maneira ou de outra, o meu talento foi lá dentro dele, dentro da alma dele, e eu consegui, na ponta do lápis, na ponta do pincel, através da minha mão, colocar os traços dele, e principalmente nos olhos, toda esta amargura que foi a vida daquele rapaz, que se destinou ao quadro do retrato. Então, meu filho, as pessoas talentosas, elas são iluminadas. E estas pessoas, elas devem mais ao poder divino do que as outras, porque o talento que elas carregam é vindouro, com uma luz que resplandece em qualquer lugar que ela apareça. Meu filho, cuide do teu talento, cuide dessa luz, porque você tem isso tudo que eu estou falando. E no momento que eu tive lá pintando aquele retrato, eu não tinha noção que eu tinha esse talento, mas ele veio em mim aquela hora. E hoje eu sei qual é o ponto. Eu precisei passar por 3 anos, como o bispo me colocou lá, precisei passar por 3 anos para eu entender o que é isto, o que significa uma pessoa de talento. Então, meu filho, cuide-te, porque isto é um dom divino. O talento é uma coisa que ninguém pode explicar. Ele está. É simples assim. Ele existe. É uma diferença que faz as pessoas, às vezes, se perderem e faz outras virarem uma coisa enorme. Então preste bem atenção, meu filho. Por isso eu pedi para você vir até mim e para eu dar essas palavras a você, e você, a partir de hoje, pode fazer o que você quiser da vida, porque essas palavras já foram destinadas a você. Eu te amo, meu filho. Fique com Deus. Eu te amo.
E aí, senhores, eu tive essa reunião com meu pai, estava na Itália, voltei até a Rússia aqui, e ele me confessou sobre toda essa trajetória dele, ele abriu os meus olhos sobre isso tudo. Então, você que está concorrendo comigo a arrematar este quadro, deixe-me levá-lo por amor a meu pai, pelas últimas palavras que ele me disse sobre as pessoas iluminadas, e que esta obra dele foi a obra mais iluminada que ele teve. A luz chegou até ele, neste exato momento a mão dele bailou na tela. Então, meu querido, pessoa que está competindo comigo, e todos vocês, por favor, deixe-me levar este quadro. Pelo preço que ele está, eu posso pagar. E as pessoas levantaram de pé, começaram a aplaudir ele. Eu estou arrepiado aqui. As pessoas levantaram, começaram a aplaudir ele. Yeah! Bravo, bravo! Começaram a aplaudir ele. O filho do cara que pintou o quadro. E ele foi homenageado com um retrato do pai dele. Ele pôde levar este quadro. O mecenas, que era o dono do evento, não cobrou dele o quadro, deixou ele levar o quadro de graça, e ele foi abraçado com o quadro e abraçado para com o seu pai, na verdade. E o pai dele, logo depois que ele teve essa conversa com ele, o pai dele morreu quando ele foi lá conversar com ele dentro do mosteiro, do bispo da Igreja Católica. O pai dele faleceu. Essa foi a última conversa que ele teve. E até então ele começou a procurar o quadro do retrato do pai, que ele ficou muito assim, não conhecia, não queria saber o que era. E encontrou neste evento, que foi deste mecenas em São Petersburgo. O retrato! A última frase dele é demais. Quem está aí? Gisele, Laila, Nilzinha, Dora, Kátia. Digam-me que vai terminar, foi longa a história. Digam-me, dê um tchau aí que vai terminar já em 2 minutos. Ô, Dora, obrigado. Demais, Kátia. Porra, é incrível, incrível. Esses autores russos são maravilhosos. Nikolai Gogol. São incríveis. Uma história que começou assim, com meio tenebrosa, né? E acabou com amor. Acabou com amor. O amor vence. Quer ver? Vou ler palavras de Nikolai Gogol. Receba, meu filho, uma prece que vou te dirigir, me disse no momento do adeus. Talvez venhas a descobrir em algum lugar o retrato de qual te falei. Tu o reconhecerás de imediato pelos seus olhos extraordinários e seu olhar sobrenatural. Até amanhã. Um beijo a vocês. Vamos amanhã de um roteiro, de um texto teatral. Até amanhã. Espero vocês aqui, 22 horas. Tchau.
Beijo!